Hoje eu vou trazer para vocês algo que vocês não estão esperando. Então aguarda, porque eu vou ficar fazendo isso ao longo desse bate-papo nosso. Eu vou fazer previsão de futuro aqui, sem bola de cristal. E eu sei que a grande maioria das pessoas, pô, será que dá para prever o futuro? Dá. Dá para prever o futuro, e vou começar aqui. Eu vou falar de um ciclo que, na verdade, historicamente, ele passou pela nossa vida, né? Minha e da Glaucia, lá no início dos anos 80. Né? Então, eu vou, inclusive, no final ter uma surpresa para mostrar para vocês, que é um documento disso, por escrito, dessa passagem lá em 1981. Então, vamos lá. Primeiro eu queria começar pedindo para a gente fazer um trabalho, é muito mental esse bate-papo nosso. Eu pedindo para você fazer um trabalho que eu costumo dizer o seguinte, limpar a escrivaninha mental. Limpar a mente. Essa limpeza de mente, na verdade, não é quase que impossível, num tempo curtinho que nós temos, de fazer uma limpeza assim com muita eficiência. Mas a ideia é que as coisas que aconteceram da parte da manhã ou de ontem, que já vinham carregando o teu espírito e tua mente, tentar dar uma esvaziada agora, sabe? Sabe aquela história de, vamos pegar um pedaço de papel, escreve aí o que você está pensando, pega a folha, amassa e joga no lixo? Por enquanto, até daqui algum tempinho, né? Devemos estar falando aqui mais ou menos 1 hora, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu tenho certeza absoluta que não enche o saco, porque é uma coisa muito dinâmica. O próprio tema é dinâmico. Queria dizer para você que não fui eu que inventei isso aqui. Isso aqui está escrito nos grandes livros da história da humanidade, mas vamos para frente. Então, você consegue fechar o olho agora e fazer um trabalho realmente de 30 segundos de tentar pegar o que está aí dentro e esvaziar um pouco para poder deixar entrar essa história aqui. Então vai encostando as coisas que você tem, como se estivesse em cima de uma escrivaninha lotada de coisas, e vai encostando nas laterais para abrir o miolo, com um caderno, um lápis, e você anotando isso, porque eu tenho certeza absoluta que a tua vida pode mudar se você souber utilizar esses pensamentos que nós vamos mudar. Então vamos lá. Eu normalmente faço essa palestra e faço quando tem muita gente, e eu gosto de falar do mundo, como é que nós estamos passando hoje. A nível de contexto, né, contexto mundial, o mundo está passando mais uma vez, por grandes evoluções. Né? Como dizem os especialistas nas diversas áreas, o planeta é um planeta de... A gente ouve algumas crenças dizendo que é um planeta de provas e expiações para aqueles que acreditam no reviver, né? Do retomar de novo, do renascer. Na verdade, o mundo está passando sempre por pequenas crises, às vezes por grandes crises. Nós estamos passando de novo por uma grande mudança nesse momento, acho que até induzido pela tecnologia, que cada dia que passa desafia cada vez mais a gente. O Brasil, né? Mais uma vez nós estamos passando, esse trabalho aqui eu já faço desde o início dos anos 90, talvez 94, 95, e eu procurava falar, o que eu falo do Brasil agora? O Brasil é um país que está sempre borbulhando, né, fervendo. Estamos passando de novo por grandes desafios, não quero entrar em mérito de etologia ou de política, mas não estamos passando um momento muito fácil, né? Vamos passar? Com certeza. Como já dizia, eu tenho até um documentário que eu até anotei aqui, que fizeram a pergunta para um cara chamado Alexandre Bertoldi, ele é um cara especializado daquela Pinheiro Netos e Associados em São Paulo. E fizeram uma pergunta para ele que ele falou, olha, o Brasil está passando por uma crise, é uma crise institucional, é uma crise de ideologia, está passando por uma crise. E aí alguém diz, bom, depois dessa crise o Brasil vai acabar? Aí ficou um silêncio, esperando o que o homem ia falar. Porque chegaram a falar em algum tempo atrás, que o Brasil vai acabar, né? Vai virar Venezuela, sei lá, eu não sei. Mas eu não vou entrar nisso. E a resposta, ele fala, o Brasil é muito maior do que tudo isso, do que todos esses políticos que estão por aí. Amanhã nós estamos votando, né? Vamos para a eleição para escolher o mandante aqui, o comandante da nossa cidade. São Paulo está esperando também uma mudança.
Mas sempre parece que é escolhido. O Brasil acaba saindo pelo caminho melhor. E aí caminha um pouco mais, eles tropeça, volta, mas país com a maior área agricultável do planeta. O país com o maior nível de depósito de minérios do mundo. Rico, rico, rico em natureza, inclusive, né? Não tem vulcão, não tem furacão. Tem furacão aqui, né? Nos Estados Unidos, que acabou com aquele sul dos Estados Unidos lá. Nós temos uma oportunidade, semana que vem, de ter que ver alguma coisa para o nosso filho lá nos Estados Unidos. Tampa foi destruída praticamente e o americano vai reconstruir de novo. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que nós estamos dentro do celeiro do mundo, o mundo está passando por mudança, o Brasil passando de novo por mudança, alguns dizem que o país, alguns chegaram até a afirmar aí, né, na última eleição, que este país, dentro de mais 10 anos, talvez seja o país mais evoluído do planeta. Vamos ver onde vai dar isso. E a pergunta que fica é o seguinte, o contexto, como é que está você hoje? Pedi para você fazer um pensamento rápido para limpar a escrivania de hoje. Mas como é que está você hoje na tua vida? Qual é o contexto no teu dia a dia? Eu não vou empurrar você para nada, porque a palestra vai levar você a gente olhar o hoje, mas visualizar muito o amanhã, falar de futuro aqui, sem olhar muito para o passado, mas considerando o passado como lição, né? Como aprendizado. Esse senhor aqui, não sei se vocês já ouviram falar dele, o nome dele é Sam Walton. Ele é o cara que está no boné lá, o dono, inventor do Walmart. E ele foi embora em 1992, mas aí ele deixou uma lição para nós que eu acho legal para a gente começar. Perguntaram para ele, ele falou, perguntaram para mim o que eu pensava de recessão e crise. Perguntaram para ele. E a resposta eu vou ler, entre aspas, eu pensei sobre, quando me perguntaram, e eu decidi que eu não ia tomar parte nem participar dessa tal crise ou depressão que estava naquele momento. Perguntaram, acho que antes de 92 para ele. Então ele disse o seguinte, não vou participar, não vou tomar parte dela, e é interessante a gente olhar para isso e tirar uma conclusão disso, né? Porque crises, nós vamos ter várias e todos os dias. Esse homem construiu um império, né, que está vivo ainda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tropeçou um pouco, disseram para mim que foi por causa do jeitinho, né? Quiseram aplicar umas coisas aqui que não deu certo na programação dele. Meu avô veio para o Brasil em 1898, mais ou menos, borda de 1900. Chegou pobrezinho aqui no navio do sul da Itália e conseguiu construir um negócio assim bastante poderoso, né? Com um negócio de gado lá no interior de São Paulo. Veio com um primo para trabalhar num açougue, né, de aprendiz lá, e comprou o açougue e aí começou a vender, cresceu muito, né? Mas meu avô falava uma coisa interessante. Todas as vezes quando eu saí do meu país, do sul da Itália, na Calábria, muito pobre, eu vim aqui porque eu estava passando por uma crise. Minha mãe, minha irmã e eu não tínhamos o que comer. Aí um primo meu me convidou para vir aqui para trabalhar, porque aí eu mandaria... Ele nunca mais voltou para a Itália. Ele não viu nem a irmã, nem a mãe mais. Mas educou, inclusive, o filho da mãe lá. Ficou rico aqui no Brasil. E ele falava, nós vamos passar por várias crises. E ele falava, a crise não é do país. Ouvi isso, gente. É a história de um homem que era bastante simples, né? Mas a cabeça... Ele falava, a crise é de homens. São as pessoas que desenham as crises. E ele falava, que depois eu fui ouvir isso do Sam Walton, eu gosto até de fazer a junção com o Carlos Festoso. Na verdade, eu não participo dessas crises. Eu não me envolvo com elas. Eu não entro na crise. Interessante isso, né? Bom, ainda voltando para conceitos, né? O nosso trabalho aqui vai se falar bastante de planejamento, muitas vezes o planejamento muito mais a nível de empresa, mas a nível pessoal, nós vamos até discutir um pouco isso, porque tem um lance... O lance pessoal é muito mais forte que o lance de empresa, porque as empresas são feitas por vários CPFs, né? O CNPJ é a soma de vários CPFs. Nós vamos falar de produtividade, nós vamos falar de foco aqui também. Então vem algumas perguntas que eu queria que você começasse a fazer agora, antes da gente entrar no tema. A primeira é, você sabe o que você quer?
você sabe o que quer, né? O que você quer. Segunda, você quer melhorar de verdade? A melhor pergunta para aqui talvez seja, você quer evoluir? Aí vem a consequência. Você quer crescer? Eu imagino que a pergunta sempre vai ser positiva. Não, eu quero sim, João, né? Eu vim aqui, inclusive, que falaram que esse bate-papo é para isso, né? E é muito nisso, realmente. Né? E quem vai determinar o que vai acontecer não sou eu, nem a palestra e nem o método. Só tem uma pessoa que vai fazer isso, você. Se você realmente quer evoluir, então, quais serão os próximos passos? Eu vou trazer aqui esse tal desse ciclo que eu falei, que na verdade é uma sequência de passos. E que as pessoas, eu gosto muito disso aqui, né? Que eu vim descobrir depois. Eu conheci isso aqui lá pelos idos de 80, mas eu descobri que se eu quisesse passar, legal. Mas se eu não quisesse, eu ia passar do mesmo jeito. Os passos desse ciclo, todo mundo vai ter que passar por isso, querendo ou não querendo. Então, vamos para frente. Aí vem algumas perguntas. Você conhece a si próprio? Eu perguntei se você quer crescer, né? Aqui nós estamos falando de negócio, eu não sei se você está pensando nisso aqui, mas você conhece de verdade o teu negócio? Você conhece a tua equipe de trabalho, né? Eu sei que todo mundo aqui de alguma maneira tem alguma coisa, né? Ou é sozinho, a equipe é ele com ele mesmo, ou é algumas pessoas, né? E principalmente se você conhece aqueles que são os clientes que alimentam o seu negócio. São perguntas que a gente tinha que fazer todo dia, concorda? Tem feito essa pergunta? Mas tem que fazer essa pergunta com frequência. Talvez a primeira aqui em cima, a si próprio, talvez seja o mais difícil daqui, né? O cara é o rei no negócio dele. Mas você nota que no dia a dia, tendo contato com ele, tive muita oportunidade de fazer consultoria, você conheceu o dono da empresa. E o cara era um leão na empresa. A empresa dele era um gigante, né? Faturava peça grande, frigorífico lá pela região do interior. As próprias indústrias, os donos das concessionárias. O cara, a empresa dele era uma máquina. Aí se sentava para conversar com o cara, aí você começava a fazer algumas perguntas. Quando você caía nessa daqui, e você, se conhece? O cara ficou olhando para mim, como assim? O cara não sabe nem entender a pergunta. E vende carro que nem um doido, enche a burra dele de dinheiro, mas tem dificuldade de conhecer a si próprio. Se ele conhece a si próprio melhor, ele faz o negócio dele crescer mais ainda, e aí ele aprendendo a conhecer a si próprio, ele aprende também a trabalhar e conhecer a equipe, né? Os vendedores, o pessoal de compra, de venda, enfim. E por fim, o mais importante de tudo, conhecer o cliente. Bom, o ciclo é esse aqui, ele é composto basicamente por 8 etapas, 8 passos. É um processo, vai? Atrás disso, com o passar do tempo, em função de estar fazendo essa palestra várias vezes, o pessoal me perguntava, João, tem alguma coisa escrita, né? Aí alguns anos atrás, lá em 2007, eu lancei um livro que é exatamente contando como é que é o passado. E a ideia do livro é que numa palestra a gente ouve, tem um problema sério isso aí, né? Quando a gente faz uma palestra, a gente passa a informação, mas as pessoas que estão ouvindo não coletam toda a informação. Uma parte fica no caminho, ou porque a pessoa às vezes está pensando em outra coisa, ou porque eu não tive a capacidade perfeita de comunicar, e ele não absorveu. Então eu resolvi escrever o livro. E o livro, inclusive, na época, alguém que me incentivou muito foi o famoso Augusto Cury. Hoje, cada dia é mais famoso. Dia 2 agora de novembro, ele vai estar em Santos, né? Ele vai fazer uma palestra, acho que lá ali na ponta da praia, naquele ambiente lá. E recentemente eu editei, voltei a reeditar, mudou a cor da capa, o conteúdo a gente dá uma melhorada aqui, outra ali, mas basicamente é o mesmo conteúdo de sempre, né? Falando sobre esse ciclo aí. São 8 passos, na verdade, que a gente fala, são 8 passos para você atingir o êxito, o sucesso. Qualquer um pode atingir sucesso? Qualquer um. Você sabe qual é a diferença?
Aquele que melhor souber escutar, ouvir e escutar e aplicar, vai ter resultado muito melhor do que o outro que não está ouvindo direito. Então todo mundo pode, né? E por que não consegue, né, João? Por que não tem mais gente tendo sucesso? Porque ele não decidiu ter, primeira coisa. Ele não escuta, né? Ou ele discute, ou ele questiona, isso aqui, não sei não, isso aí funciona. Será que funciona? Eu já ouvi isso de monte, né? Aplica, cara. Primeiro você aplica. Depois, se não der certo, joga no lixo. Não faz de conta, aliás, eu até pedi pra vocês isso aí. Faz de conta que não sou eu que tô falando, viu? Você não fica levando. Eu não gosto da careca do João. Eu não gosto do jeito de falar. E aí não me escuta. Não escuta a mensagem. Quebra a cara, né? Como é que foi construído esse ciclo? Ele foi construído baseado em leis que são leis da natureza. Por isso que eu falei que a gente vai passar por ele querendo ou não querendo. Algumas leis. A primeira delas é a lei da gravidade, que é aquela, mas eu não gosto da lei da gravidade. Esse amigo pode não gostar, porque e também não acredito que funciona. Abre a janela, pula ali, vê se não funciona. Ou joga um tijolo, vê o que vai acontecer com o tijolo. Então são leis que não são, nós não somos responsáveis, são leis que a natureza produziu e que não tem jeito, né? Lei das médias. Se você quiser que as coisas aconteçam com você com frequência maior, trabalhe com a lei das médias. Que fala a lei das médias, aumente os números. Se você oferecer para um, a chance é sim ou não. Se você oferecer para 2, 3, 4, aumentando a média, então funciona. Tem gente que também não aplica e acha que, não. Se eu só falar com 3, eu vou vender para 3, o vendedor, né? Ou eu vou conseguir alguma coisa desse. Não, vai aumentando, né? Depois tem a lei dos usos. Que fala a lei dos usos? Que a gente não usa atrofia. Se eu parar de usar meu braço, eu vou ter que ficar numa tipóia quando quebra, né? Quando sai, você tem que ir lá no fisioterapeuta, por quê? Porque atrofiou, né? Com a lei dos usos, eu estou falando coisa física, né? Mas a lei dos usos também vale para as coisas espirituais, né? Você para de amar, atrofia. Se você começa a odiar com frequência, você está desenvolvendo algo que você sabe. Então é assim, parou de usar, atrofia, né? Parou de fazer caridade, atrofia. Parou de, né? É assim, não é? A gente às vezes esquece dessa lei aí, tal da lei dos usos. A lei da semeadura e da colheita. Meu Deus do céu. Mas eu jogo a semente de milho, eu queria que daqui a uma semana tivesse a espiga pronta. Não, meu amigo, não. É assim, ó, você planta, você tem que cuidar da terra, aí a semente vai dar uma planta, aí vai sair uma espiga. Mas olha que loucura, eu falei, prestou atenção? Eu coloquei uma semente e sai em torno de 500 a 600, dependendo do tamanho da espiga, às vezes sai 2 espigas. Dobra. Interessante isso, né? E tá na nossa cara para tudo. E a natureza existe. Você põe uma planta aqui e quer que ela produza frutos, você tem que esperar o tempo dela. O tempo do cara que inventou. E é tudo assim, né? Agora tem uma lei que eu vim conhecer há muito pouco tempo atrás. E ela é sênior. Lei sênior é aquela que supera todas as outras, inclusive a da gravidade. Ela arrebenta com todas essas leis, chama lei da atração. O que fala a lei da atração? Se você for procurar, tem um monte de gente falando com vídeo. O que você pensar e atrair com a sua mente, você vai multiplicar. Então, eu penso em algo positivo e começo a mexer. Bom, a gente não sabe o que tem lá dentro, mas eu sei que tem gente que entende, que está sentado aqui, que sabe que existe um quarto escuro. Eu gosto dessa imagem do quarto escuro. Imagina um quarto, do tamanho dessa sala aqui, fechado, sem janela, sem porta. E ele só tem contato com o mundo exterior através dos seus olhos ou do seu pensamento. E você pensa, e joga lá dentro daquele quarto escuro e fala para ele, é bonito. O que eu estou olhando é bonito. O que ele vai agir? Tudo que você fizer para ele é bonito. Mas é feio. Mas eu sou azarado. Não, mas eu sou sortudo. Então, o que você coloca lá dentro, você na verdade está atraindo, né? E mais, depois que atraiu e pensou,
a nossa mente trabalha com frequências, né? Com vibração, com energia. E essa energia, quando você põe na tua cabeça, se espalha, né? Eu tenho um exemplo que eu adoro dar, apesar de não ser, nós não estamos falando de religião, mas Pedro estava no Mar da Galileia, estavam pescando, Jesus sai e aparece andando em cima da água. Todo mundo conhece essa cena, né? Deve ser uma coisa impressionante. O homem andando, o mar meio revolto e ele andando em cima d'água. Ele fala, vem Pedro, vem. E Pedro sai do barco, pisa na água e vai andando. Aí ele pensa, andar em cima da água. Eu não fui lá dentro da cabeça do Pedro, mas imagina que ele pensou nisso, né? Andando em cima da... Começou a afundar. Aí Jesus fala assim, homens de pouca fé, né? Então, o que você pensa se realiza. A lei da atração fala, o que você pensa se realiza, porque você já não está agindo sozinho mais. O universo começa a conspirar a teu favor. Eu estou enfiando um pouco mais de tema aqui, porque o nosso bate-papo vai estar muito em cima da tal da lei da atração. Não vamos falar de metas, não vamos falar de sonhos, não vamos falar de objetivos. Beleza? Essas são... E baseado nessas leis, alguém construiu o tal do ciclo do sucesso. Baseado nessas leis. É uma construção, vai acontecer isso em cada um dos detalhes, tem coisa que não dá para você discutir, né? Como o tal da lei da gravidade, assim como não dá para discutir com a lei da atração. Olha, cuidado com o que você atrai, né? Cuidado com os seus pensamentos, porque todos vão, não é que podem, vão acontecer. Eu fico até arrepiado, porque antigamente eu acreditava que podia. Hoje eu tenho certeza absoluta que acontece. E eu passei uma época da minha vida acreditando nisso, muito pouco, porque eu não conhecia muito profundo ela, né? O tal do segredo. O segredo é a lei da atração, né? Depois eu passei uma época da minha vida desacreditando disso e gente, parecia que realmente acontecia tudo que eu pensava, de ruim. Então eu vou começar o ciclo e a primeira das 8 etapas é falar de metas. Quando falo de metas, é algo que, você está olhando essa montanha, é algo que está lá no topo da montanha, que você ainda não atingiu. Isso é meta, né? Não está disponível agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, não esquenta a cabeça com isso. Porque você já tá, pensa na lei da atração, olha lá. Você não tem dinheiro, está atraindo o quê? Não tem dinheiro. Ah, mas eu não... Tudo que você falar que não, o quarto escuro recebe a informação e fala, ele não quer. Ele não tem dinheiro, então não pode ter esse carro, é verdade. Você é dono do teu pensamento e você coloca esse pensamento nessa tal dessa sala aí e lá de dentro vai sair tudo, né? E o universo conspirando junto. Né? Então tá bom. Então, quando a gente fala em metas, é como se estivesse agora te dando um arco, né? E uma flecha. Vai ter que pegar isso aí, entendeu? Eu nunca vi isso na minha vida, João. Então tá bom, você vai ter que desenvolver técnica, conhecimento, né? Habilidade e treinamento para poder usar. É uma arma isso, né? O arco e a flecha. E aí eu te dou uma mira do lado de lá. E falo, Luciano, tá o arco, tá a flecha e atira para acertar no centro. E o Luciano nunca viu aquilo na vida, assim como já aconteceu comigo. Arco e flecha é um troço cheio de técnica, né? Tem que ter habilidade, tem que ter... Aí você joga, a flecha vai para cima, vai para baixo. E vai jogando. O que precisa fazer? Primeira coisa que precisa aqui, no caso, né? A meta é algo que você tem que atingir. Onde está a meta? No centro do alvo lá. Como é que eu vou atingir aquilo ali? Primeiro, vai ter que... Eu não tenho habilidade. Ah, mas João, eu faço o seguinte, ó, eu quero acertar o centro da meta. Centro do alvo. Então eu estabeleço essa meta. E fica por aí? Tem um lance do universo perguntar, amigo, você quer ser piloto de avião, sabe dirigir avião? Não? Então não adianta você estabelecer só a meta. Você tem que trabalhar, não vamos falar dos planos a seguir. Tá? Então tem a ver muito com essa história do plano. Você estabelece a meta, eu quero atingir o alvo, que seria o alvo e a meta. Mas você vai ter também que trabalhar para isso, né?
Cai do céu? Cai. Só que você tem que ajudar a cair do céu para cair num lugar onde você possa usar aquilo, né? Então, as metas são objetivos a atingir. Vou chamar a meta, tem vários nomes, né? Primeiro começa com desejo, né? A meta é um desejo que está aí dentro de você, que veio de alguma maneira de fora. Sonho, um objetivo, olha lá, objetivos a atingir. E meta. São todos os nomes que levam basicamente ao mesmo conceito, né? O conceito da meta. Bom, quando a gente fala em objetivos a atingir, a gente pensa no seguinte, vamos pegar a palavra sonho, que podia estar escrito desejo aqui junto, tá? Podia estar escrito objetivo. É algo como se fosse uma árvore pendurada cheia de dinheiro ali, né? Ah, puxa, que sonho. Qual é o teu sonho? Pensa num, vai. Não precisa falar não, mas pensa. Aquele que o primeiro que vier é o mais importante que está aí, vai lá. Pensou? Eu também penso. Mais de pensar, depois eu tenho um caderno que eu leio ele todo dia, sabe? Para não esquecer, sabe? Tem gente que pendura na parede. Tem gente que pendura... tem gente que faz um quadro assim e gruda lá e todo dia, todo dia. Não vamos falar muito disso. A importância dessa repetição, porque lá, para você usar a lei da atração, você tem que realmente criar esse imã, né? E esse imã é o pensamento que se repete, pensamento repetitivo. Então, qual será a diferença entre o sonho e a meta? O que faz a diferença entre uma coisa e outra? Basicamente não tem diferença nenhuma, né? Vamos dizer tecnicamente, não precisa separar as duas coisas. O sonho é algo que não está firme, né? Você pensou, mas você ainda não descobriu que a lei da atração fala para você. Repete, repete, escreve, 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 repete. E se o sonho é algo, você pode pegar, por exemplo, o sonho de comprar um automóvel. Pode ser, comprar qualquer automóvel? Pode ser. Mas o ideal seria você andar mentalmente no carro, se possível até fisicamente, né? Alguns dizem que você tem que saber a cor do carro. Você tem que sentir o cheiro do automóvel. O cérebro está recebendo todas as informações. A máquina que nós temos, que a gente não tem manual para poder... Ela diz o seguinte, uma das bases é repetição, repetição, repete. Repete e se emociona com essa meta, ó. Cria um fato emocional da meta. E aí, então, qual a diferença entre o sonho e a meta? Chuta. O sonho é... Pode falar? Pode. O sonho é imaginado. A gente imaginou e a meta a gente precisa construir, né? Para poder construir. Mas inicialmente nós vamos partir... formatar aquele deixa eu dar a sonho. resposta lá. Vai. A meta tem que, preferencialmente, para poder firmar... O cérebro é uma máquina que precisa de coisas mais objetivas. Esse moço falou um negócio um dia para mim, o Luciano falou, João, a gente faz a pergunta, tem que ser uma pergunta bem objetiva, né? Mas você falou para mim? Quando você fala a data, pode não acontecer naquela. Ninguém está falando que vai ter que acontecer naquela data. Pode mudar? Pode. Aliás, não pode usar a data como trava, né? Tem gente que fixa a data e aí não acontece a data, ele desiste da meta. Não faz isso não, hein? Deixa solto, né? Deixa. Mas põe uma data aproximada. Uma coisa que eu acho que tem que ter sempre é o valor. Então, eu vou comprar um carro, quanto custa? Depende do carro, cara. Tem carro de 150 pau, de 100 pau, e tem carro de 10 milhões. Qual você quer? Então, você define. Aí o cérebro fala, o carro dele é de 300 pau. Ou é de 50 pau. Opa, o cérebro... E aí, para ajudar o cérebro a trabalhar, você pode até riscar aqui e aqui. Vai lá no tal do sonho, vai lá na concessionária olhar o carro. Vai lá na internet e puxa o carro. Eu estou precisando trocar meu carro, tá? Eu tenho um ali, mas eu quero mais moderno um pouco. Qual que é? É 2 anos mais novo que esse aí, 3 anos. Eu quero que tenha mais isso, mais isso. Eu quero que seja azul. Mas pode ser cinza, escuro, pode. Você está vendo? Mas você já está desenhando o automóvel na tua mente. E quando a gente fala essas coisas azul, tamanho, cor... Aí o motor, eu queria que fosse... As coisas começam a ganhar forma. O pensamento cria formas. Aliás, né? Tem gente aqui que sabe tudo isso aí, né? Estudamos sobre isso. Mas a gente às vezes usa para os outros, não usa para a gente. Eu fiz isso demais na minha vida, né? Bom, então, sabendo a diferença entre o sonho e a meta,
Opa, eu tenho que clarear o máximo que eu posso. Tá, então vamos olhar algumas frases. Olha só, isso aqui foi escrito há milênios, né? O homem sem metas é um barco sem leme. Navega à deriva. Eu adoro lembrar de um cenário que uma vez eu vi, o cara perdeu o leme, quebrou mesmo. E aí para fazer? Não tinha nem remo. Foi ter que esperar a maré levar ele para fora. E ele deu sorte, cara, porque ele chegou na praia, no meio da praia, ele podia ter batido na pedra. Aqui, por exemplo, Sorogotuba, aqui, ó, se bobear, ele bate na pedra. Vamos trazer para nós. O homem sem metas, com um barco sem leme, o homem sem metas, para onde ele for, tá bom. Eu quero uma meta, qual? Não precisa não, tem qualquer uma. Aí vem o que der, né? Gente, se Deus e a natureza não quer acreditar em Deus, porque tem gente que não acredita, lembra que se a natureza deu esse cérebro para você, e essa máquina perfeita diz para você, peça. Agora nós vamos trazer alguém que veio há 2000 anos aqui, deixou uma mensagem, lá em Mateus. E o que pedires será atendido, nas palavras que Jesus colocou. E está escrito isso, né? Está escrito, pede. E o que pedires, mas pede em voz alta, sei lá, grita. Eu quero isso. Né? E ele falou lá, escreveu 2000 anos atrás. É só pedir, puxa vida, né? Tá pedindo? Fica com vergonha de falar sozinho. Né? Se tranca no quarto e pede, pô. E não interessa a crença, já está escrito isso há milênios, né? E está escrito isso antes dele. E ele veio para confirmar tudo isso. Né? Isso anima a gente demais, não anima? Caramba, você está indo contra alguma coisa? Não, eu estou fazendo o que o Criador mandou fazer. Exatamente. Olha a conexão, né? Não dizem que a mente subconsciente, que é a grande mente, está ligada à mente do universo? Exatamente. E quando você pensa, arrepia, né? Quando você pensa, não tá acontecendo, você começa a pensar no negócio, daqui a pouco tem um cara falando no assunto ali e não tem a caixinha do Google para poder repetir, não, tá desligada, né? Pois é. Como construir? Então, basicamente, estão 5 perguntas, mas eu vou mostrar 5, mas eu vou dizer para vocês aonde a gente deve fixar mesmo, porque senão eu acho que tem travas aqui. Eu aprendi isso há muito pouco tempo, tá? Travas assim, que trava até atingir a tua meta. Primeiro é o quê? Isso aqui, bicho, você tem que fazer, você tem que dar show, cara. Eu quero fazer uma viagem. Aí eu faço isso nos cursos nossos, né? Vem cá, pra onde você quer viajar? Fica aquele silêncio. Não fica com vergonha, não, pode falar, pô. Pra onde der, ó, primeiro erro, pra onde der. Bom, o cara vai te mandar, pô, daqui 5 metros ali, tá bom, é uma viagem, né? Então, define, pinta com cores coloridas e fortes. Não pinta com essas cores assim, meio, mais ou menos, vermelho, sabe? Pinta, desenha, escreve. Olha, pega a meta, pega a foto. Vai fazer a viagem? Vai. Pergunta logo em seguida, essa outra pergunta importante. Por que eu quero esta meta? Não vai ser muitas vezes fácil de responder na hora, mas tem que deixar maquinando. Se eu quero isso, por quê? Porque vai achando, você vai achar. E quando você faz isso, você começa a cavar, né? Aprofundar, né? E aí, bom, olha por que o João fica pequenininho como? O como é um plano. Só que você faz, sabe? Eu para comprar esse carro, eu preciso fazer uma poupança. Aí começou a complicar, não começa? Não tem dinheiro nenhum agora, você está pensando em comprar um carro zero. Tá louco, cara? Ó a trava aí. É importante ter plano? Não existe empresa sem planejamento estratégico. Eu estou falando de empresa, né? Até a empresa tem que prestar atenção no como, porque senão trava a meta. Você está entendendo o que eu estou falando? E trava. E isso aqui muitas vezes me travou. E hoje eu sei, está olhando para mim, quem sempre esteve comigo durante muito tempo. Hoje eu sei que teve coisa que não chegou do jeito que eu queria, porque eu pus um como de um jeito que eu não ia chegar nunca, cara. Minha cabeça não conseguia conceber isso aí. Então libera, solta, deixa o que voar, deixa a lei da atração trabalhar. O que e o porquê, mexe nisso, mexe, pinta. Põe açúcar, comedor de açúcar e tal, não, então, mas põe pimenta, sei lá eu. Né? Depois vem o quando.
E são importantes, aquilo que eu falei, né? A data e o valor. Tá? Eu acho que esses dois aqui dão um tamanho para a meta e a mente gosta dessas coisas bem definidas. Agora, o como, cuidado com ele. E aí, depois de construir a meta, você já começou a ficar mais assertivo lá, né? Aí você tacou aquela flechinha indo para lá, segundo já, opa, melhorou. Daqui a pouco você já tá repetindo, você está treinando, você está evoluindo, e essa evolução é que vem na segunda. Tá, vamos rodar o ciclo agora? Aqui tem um cara que foi nesse, não sei se vocês assistem esse TED, interessante, tem um tal de Simon Sinek, que teve lá há pouco tempo atrás, ele fala assim, ó, pessoas não compram, vou falar a nível de venda e compra, quando eu falar compra, todo mundo é vendedor na vida, né? Até para ganhar namorada eu tenho que vender. Tem que vender para namorada para ficar com ele, Mesmo né? que você venda uma imagem... Não, a ideia também, né? A ideia também. A gente, primeira coisa que eu gosto muito disso, porque eu treinei muita gente a trabalhar com venda, com automóvel. O bebê vende. O bebê vende, ele chora, né? É, verdade. E quando eu falava pro cara que o cara compra primeiro você, e ele compra, o Sinek veio com uma ideia muito legal, ele compra o porquê você faz aquilo. Se você olhar para a Apple tem assim, o que é o da Apple? Fazemos computadores eficientes e com design. Como? Com tecnologia simples, amigáveis. Quer comprar? Então, o Sinek fala assim, pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz. Então, a razão de se fazer. Então, a cada dia que passa, vai ficando mais forte essa história do... Nós vamos nos aprofundando em ideias, né? Pessoas acreditam naquilo que você, empresa, acredita. Interessante, né? Você vai lá comprar um Apple, é mais caro, cara. Mas você já entrou em detalhes? Eu sempre mexi, no final da minha história, eu fui mexer com Mercedes, com carro de alto padrão. Por que o cara paga mais caro por Mercedes? Um cara... Chamou do lado, o alemão, falou, João, você precisa ter um para entender. Vou te arrumar um mais barato para você andar de Mercedes. Foi quando eu comecei a andar com classe A. E aí você descobre, porque pessoas compram Mercedes e ele falou, só que tem um problema. Depois que você comprou coisas desse tipo, Apple, aí vai ser um pepino você comprar o anterior, não vai dar certo. Eu estou falando de Mercedes porque tem BMW, tem um monte de coisas. Você fala, mas por que o cara paga mais caro? Né? A gente sabe, você vai convivendo, rapaz, você solta o carro numa rampa, fixa a velocidade, esquece, cara. Ele não acelera, ele freia. Não é difícil ser rico, se acostumar a ser rico. Agora, se acostumar a ser pobre de novo, é difícil. Deve ser mais complicado. E para terminar o negócio da Apple, ele fala think different, né? Pense diferente. Bom, e aí tem essa que eu adoro também, né? Quando o homem tem metas, o universo conspira. O universo, né? Deus, né? O universo conspira a seu favor. Quem é dono do universo? O dono do universo conspira a teu favor. E a tal da lei da atração emenda aqui, vai, né? Quer dizer, e é verdade isso aqui muito, viu? E tem coisa... Aí, é por isso que eu digo que o como pode complicar. Eu quero resolver um problema meu aí, sei lá, vou pegar um dos meus. Um problema que eu tenho com uma terra lá no Mato Grosso. E eu não sei como, mas eu quero, porque está escrito na meta. O João falou, tem que escrever. Não tem não, bonitão. Peça para o universo resolver o assunto daquela terra que está complicado. É impressionante, começa a acontecer uns negócios. Gente, será que eu sou... Tem mágica? Tem mágica aí, tá? E quando acredita em milagre, tem milagre sim. Porque como é que assunto determinado para resolver aquilo cai na minha mão assim depois que eu pensei? Quem que está trabalhando? O universo. Quem somos nós para discutir com isso, gente? Aquela história da mente superior, né? A mente superior tá ligada, né? Um monte de fio ligado assim para chegar. Eu não sei aonde, mas eu sei que quando você pensa positivo, quando você pensa, o universo começa a trabalhar por você. E aí nós temos que criar o hábito, né? Isso aqui,
eu vou passar bem rápido, porque não é nem do tema, mas assim, cria, plante um pensamento, colhe uma ação, plante uma ação, colhe um hábito, plante um hábito, colhe um caráter, plante um caráter, colha um destino. Por que eu estou falando em hábito? Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas, os hábitos das pessoas mais eficazes, essa é uma frase que está lá, mas nem sei se é a autoria dele, acho que não, mas enfim, é verdade, né? Se você quer que alguma coisa aconteça de verdade, repita, repita. Criar hábito é fazer de maneira automática. Aí tem várias, né? Nós temos aí um palestrante que está aparecendo, que nem está ouvindo muito, que é o Pablo Marçal. Ele fala muito a história de criar o hábito, olha o hábito. Ele põe dias, 40 dias, 60, não sei quantos dias, é um monte. Se o hábito é um negócio mais difícil, você vai ter que repetir muitas vezes, a partir de 30, 40 dias. Eu lembro disso aqui que é muito legal, que a motivação faz você começa. Olha, eu vou tomar água. Todo dia eu tenho que tomar X de água. Motivação faz você começar e o hábito faz você continuar e não parar mais. Mas tem que esperar um tempo até maturar. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a voltar à situação original, que é mais simples para ele. Como ele desgasta demais, ele gasta muita energia para fazer isso, cérebro, fala, opa, escuta, presta atenção, vem querer gastar energia de bobeira aqui não, cara, tá bom, fica do jeito que você tava mesmo, vai, bebe uma xícara de água e tá bom. E aí no dia, você fica 10, 15 dias tomando, de repente, quando você vê, você tá voltando de novo a fazer o que você fazia antes. É o cérebro tentando evitar gasto de energia de bobeira, né, vamos dizer assim, de bobeira, né? Aqui nós criamos uma época um formulário para a gente preencher. Depois eu quero mostrar uma surpresa para vocês, porque isso aqui é conhecido desde aquela época. Aqui você escreve o qual é a meta. Aqui está escrito curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá bom? Né? Meta de curto prazo é 6 meses, 1 ano. A partir de 1 ano a 2, 3. E aqui de 5 a 10 anos. Esse formulário, a gente, depois no final, se quiser, eu copio, a gente distribui isso para o pessoal que quer. Mas basicamente olhar para cá, ó. Qual primeiro, depois por quê, nós batemos forte, né? O como, eu vou até colocar com uma letra menor, escreve, vai, mas não se trave por ele, trava, não sei se a pessoa, não sei se vocês entenderam. Se você colocar um como ali muito complexo, essa meta tá muito, o cérebro começa, para de encher o saco, cara. Faz um negócio mais simples. Então a melhor coisa que você faz aqui é, manda o como tomar umas férias, tomar um café na esquina. Faz um básico só para não falar também que você está sonhando, né? Quanto a meta? Comprar um terreno na Lua. Você espera um pouquinho, escuta, como você vai fazer isso, cara? É possível, né? Então, nesse nível, tá? Mas não duvide que até isso pode acontecer. Depois o quanto e o quando, né? Nós temos esse formulário, depois a gente pode disponibilizar. Habituar, vamos trabalhar aqui, isso aqui é legal. Num lugar visível. Eu tenho um caderno que anda comigo, tem aqui no meu celular, tem uma tela lá que eu abro, estão as metas. E basicamente está o quê? Nem o porquê, mas porque a gente já impregnou tanto o porquê, já tem algumas metas que já estão tão velhas, porque eu fui tão incompetente e não vieram até hoje, que agora eu tenho que pregar o pau e pensar nela todo dia, né? Então, local de visível. Rever todos os dias. É bom ter uma foto, né? E tem gente que tem um mural, né? Esse foi o Felipe com a Nicole falando para a Analisa tem um mural, minha neta. Tem um muralzinho lá com as coisinhas que ela quer. É isso aí, começar de criança, né? Você sabe que, olha, moçada, nós temos um compromisso com o mundo, nós que estamos assistindo aqui, né? Levar isso para a educação básica. Os seres humanos mais felizes, aqueles que conseguem atingir os seus objetivos. E que sabem como. Sabem como atingir os seus... Por isso que eu falei que eu ia prever o futuro. O futuro é isso, né? Todo mundo conseguir atingir as coisas que quer, porque descobriram que tem uma máquina de produção. Cadê a máquina? Tá aqui, ó. Cadê o manual? Não veio com o manual do proprietário, cara. O cara te deu uma máquina maravilhosa assim para ser um manual do proprietário. É demais isso, né? Entrar nos detalhes, viajar na meta. Se é uma viagem, é mais fácil ainda. Eu vou conhecer a Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, que é isso?
Aí você vai lá, Ilha da Madeira. Hoje no Google virou uma piada. Dá uma volta aí na capital da Ilha da Madeira. Aí vai tá lá na Ilha da Madeira. Quanto custa? Aí você pergunta pro pessoal, quem daqui gosta de viajar? Eu. Pra onde? Silêncio. Aí vem outro, pra onde der, pô, qualquer lugar. Não. Define aí o local. Quando? Quando der. Quanto custa? Não sei. Aí nunca dá. Vai pra Ilha da Madeira? Vai. Isso que é impressionante. Vai. Vai fazer tudo errado? Vai. Mas quando vai? E como é que vai? Também não. Agora, se você quiser definir, colocar forte, faz o teu cérebro trabalhar e faz o universo conspirar. 5 minutos por dia, eu vou jogar um negócio que não estava aqui, eu acho que eu pus aqui. Tem uma técnica do Tesla, esse Nikola Tesla é um cara para a gente pesquisar, viu? Falam muito do Edison, mas esquecem muito dele. Ele tem uma regra que fala que é a regra do 369, já ouviu isso aí? Já. 369, esse número é mágico. 3 vezes de manhã, ao acordar, você pensa na meta. 6 vezes de tarde e 9 vezes de noite. E se você olhar, tudo no mundo é de 3, cara. Essa tríade é impressionante. É 3, 3, 3 lá. 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. 3, 6, 9. Nikola Tesla. Então, 5 minutos por dia? 5 minutos por vezes, né? Não precisa ser tudo isso também. Mas é pensar, é isso, repetir. Bom, aqui da liderança de equipe eu tinha falado isso, né? Mas eu acho que isso aqui é muito ligado a empresas, né? Então, a história, conheça as pessoas, conheça a sua equipe, conheça as virtudes e limitações das pessoas. Né? Tem um pouco de liderança aqui, né? Claro, tá lá, lidere. Conheça as metas das pessoas. Eu tenho uma história para contar aqui, sabe que eu não tenho? É a história do Paulinho. Lembra do Paulinho, da Citrovel? Teve uma época da minha vida que eu estava numa situação meio complicada de grana e precisava ganhar dinheiro e tal. E eu falei, mas a vida inteira eu trabalhei com automóvel e eu ofereci meu trabalho numa concessionária de automóvel lá no interior de São Paulo. Chamava-se Citrovel. Aí cheguei pro dono e tal, aí tinha uma equipe, o cara falou, eu topo, então eu vou fazer uma consultoria para você, vou treinar teu pessoal, eu tenho essa experiência. No começo o cara ficou meio resistente, porque achava que eu ia você quer ganhar como engenheiro? Não, esquece, cara, não é isso não. Eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas, eu tava com 3 filhos, né? E a Glaucia trabalhando lá por conta dela, lá como dentista. Pois é, ela segurou muitas pontas. E aí, eu conheci a equipe, conheci o Paulo. O Paulinho é um cara, ele nasceu de cabelo branco, sabe aqueles caras de cabelo branquinho assim? Mas ele era uma peça rara e ele tinha um vício de não era um vendedor daquele eficiente, repetitivo. No mês ele vendia 4 carros, no outro mês ele vendia 8, no outro mês ele vendia 3. Cheguei, Paulo, vem cá, escuta, vamos conversar, vamos lá, João, vamos tomar uma Guaraná ali na esquina. Tinha um barzinho, vamos tomar uma Guaraná. A minha conversa tinha método e objetivo. A minha meta era descobrir o que esse Paulo queria. Ele queria construir uma casa para ele, para a família. Aí a conversa foi caminhando no... Você já viu o terreno onde é? Eu acho que ele mais ou menos sabia. Não, era lá na vila. Na Vila Paulista. Tá bom, então vamos lá pensar. Vai. Como é que é o terreno? É mais ou menos assim. Tem para vender? Tem. Quanto custa? Ele sabia. Ele tinha as coisas mais ou menos. Só que era tudo solto, sabe? Aí como é que você vai construir? Você não pensei ainda? Como é que eu vou construir a casa? Tem que chamar um arquiteto, não sei o que mais. Bom, para encurtar a história, eu descobri a meta dele. E eu comecei a reconhecer que ele era um cara que tinha meta para atingir. E quando estava clara a meta, eu falava para ele, rapaz, você é bom vendedor, hein, cara? Quando você pensa na tua meta, você vende. Ele falou, mas sabe que está funcionando esse troço mesmo? E aí eu comecei a fazer o gancho. Eu precisava atingir a meta como gerente lá da venda lá. Eu precisava atingir uma meta mensal de venda de automóvel. E cada vendedor tinha que vender um pouco lá, uma quantidade, né? 10, 11 carros, cada um. Na concessionária Chevrolet. E o Paulo começou, no mês ele vendia 3, no outro ele vendia 7, no outro ele vendia 2. Ele falou, você tem que ganhar mais estabilidade, como é que você vai comprar o terreno? E tudo que eu falava com ele, eu falava
falando da meta dele. Esse Paulo comprou um terreno e começou a construir a casa dele. Depois eu vim embora para cá, mas a gente não acompanha. E eu virei o